Tem um terreno, ele é em aclive ou em declive e além disso, ele tem um poste bem na frente do terreno, bem no acesso dele. Como que a gente resolve isso, hein? Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo da ArtSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Esse é o episódio número 6 da série, da websérie que a gente tem aqui de Construindo em um Terreno em Aclive. Muita gente me cobra, por que você não continua essa websérie? Não! Porque a vida é real, gente. A gente estava passando por um processo de aprovação na prefeitura, tá? Foi aprovado no final do ano. E aí, por conta disso, a gente resolveu retomar os vídeos agora dessa websérie, tá? Esse primeiro vídeo a gente vai falar desse poste. Porque quando a gente se deparou com esse problema do poste na frente do terreno e ele interferiu sim nas definições de projeto, ele estava atrapalhando, eu encontrei muito pouca coisa na internet e até oficial mesmo, entendeu? Que me dissesse como que a gente deveria proceder nessa situação. Então, se você tá passando por isso, se você tem um poste no meio do caminho, fica nesse vídeo que a gente vai falar como você pode resolver. E vai explicar que sim, na hora de você comprar o teu terreno, você tem que prestar atenção nisso. E não tem certo e errado, porque ele pode sim interferir em definições do teu projeto. Veja essa foto aí, ó. Nessa foto a gente consegue enxergar onde que o poste está. Ele tá a 5,70 metros de um lado e 6,27 metros do outro lado, tá? Quando a gente coloca o projeto com esse poste, fica assim, como tá nessa imagem. O poste desse jeitinho aí, ele atrapalha um pouquinho a garagem. Como eu sempre digo, depende do motorista, tá? Então, gente, aqui a gente tinha 3 opções. Vocês viram, o poste ficou no meio do terreno e ele comeu assim uns 50, 60 centímetros da entrada da garagem e sempre um dos carros teria que entrar meio de fianquinho assim, sabe? Pra não bater no poste. As 3 opções que a gente tinha são as seguintes. Vamos deixar do jeito que tá, porque somos motoristas e achamos que isso não atrapalha, tá? Isso aí é bobagem. Deixa esse poste aí aonde ele está. Essa opção poderia ser escolhida. Opção número 2. A gente pode mudar a garagem de lugar, não é mesmo? Eu já mostrei pra vocês que a distância de um lado do terreno pro poste e do outro lado são diferentes. A gente pode inverter e colocar a garagem do lado que tem a maior distância do poste pro final do lote. Ou a gente pode mudar o poste de lugar também, né? Vamos arrancar o postinho dali e tacar na divisa. Vamos analisar cada opção assim separadamente para eu elucidar melhor quais são as consequências de cada uma dessas escolhas. A gente manter o poste e a entrada da garagem exatamente como está hoje no projeto, a gente fica com uma entrada útil de aproximadamente 5 metros. Que não é ruim, tá? Só é ruim se eu precisar descer de ré com o meu carro e eu sempre vou ter que me lembrar que esse poste tá ali no meio do caminho, né? Sem contar que durante a montagem dessa obra, a construção da casa, esse poste pode atrapalhar porque, afinal de contas, ele tá bem no meio da testada do lote. Se a gente manter ele do jeito que tá, as consequências são essas. Sempre eu vou ter que descer com o meu carro lá desviandinho do poste, tá? E durante a obra ele pode atrapalhar. Opção número 2. E se eu mudar a entrada da garagem de lugar? Se eu inverter, a entrada da garagem tá na menor distância da divisa pro poste. Vamos pôr pro outro lado pra gente ver como é que fica. Essa seria uma solução perfeita se nós não tivéssemos o incômodo da inclinação máxima de uma rampa. Vamos aproveitar aqui e falar sobre rampas de garagens. Eu não posso ter uma rampa conforme a minha imaginação permitir. A rampa, que é também conhecida como acesso de veículos, é item obrigatório para você aprovar o teu projeto junto às prefeituras, tá? Então, a tua casa no teu município, você vai ter que identificar aonde que está o acesso de veículos. E eles vão checar qual que é a inclinação máxima que a tua rampa está tendo. Nesse caso aqui da casa passarela, que é a casa do terreno em aclive, a inclinação máxima permitida é 25% para rampas de acesso de veículos, tá? Ou seja, para cada 1 metro que eu subir aqui, ó, na vertical, eu preciso de 4 metros aqui, ó, na horizontal, tá? Então, eu vou subir 1 metro, 4 metros de rampa na horizontal. Guarda essa informação da rampa aí. Vamos olhar pro terreno. Lembra que eu falei que um poste e o aclive junto, combinadinhos, eles tinham uma característica específica que ia determinar soluções de projeto? Meu terreno está numa rua inclinada. Ele é em aclive e está numa rua inclinada. Ou seja, os cantos dele não estão no mesmo nível. Como que eu sei disso? O
topógrafo tem que ir lá, a primeira pessoa que vai no teu terreno é um topógrafo que faz o levantamento topográfico e passa essas curvas de nível pro arquiteto ou engenheiro que vai projetar a tua casa. Sem levantamento topográfico, a gente não consegue nem começar o projeto. Nesse levantamento topográfico, a gente identificou que um dos cantos desse terreno é 1 metro mais baixo que o outro. Então, o canto aonde eu tenho a maior distância para o meu poste está 1 metro mais baixo do que o canto oposto, que eu tenho uma menor distância para o meu poste. A minha casa, nesse caso aqui, está num platô de 2 metros de altura. Para eu subir do canto mais alto até a casa, até onde vai ficar o carro, eu preciso que a minha rampa vença de altura 75 centímetros. Se eu descer para o canto oposto, que é o canto que me dá a maior distância do poste e permitiria que eu tivesse ali 6 metros e pouco de entrada de garagem, eu tenho que aumentar em 1 metro essa distância, ou seja, a minha casa que está aqui vai ter que ir 4 metros para trás, porque lembra que eu disse que a inclinação de 20% a cada 1 metro que eu subo, eu tenho que andar 4 na horizontal. Quando eu empurro essa casa para trás, o que acontece? Invado o muro do vizinho, invado aquele morro lá atrás que a gente está tentando preservar para a gente não ter muro de arrimo. Então essa solução, as consequências dela são que eu vou comprometer os fundos da casa, o quintal e toda aquela preservação do morro para não ter muro de arrimo. A gente ainda tem aqui a opção número 3, que é a gente tirar o poste de lugar e colocá-lo na divisa dos lotes. Essa seria uma solução perfeita, porque afinal de contas não ficaria no meio do caminho. Assim as garagens, independente de onde estivessem, teriam a entrada livre. E parece um pouco lógico, né? Não sei para vocês, mas para mim parece um pouco lógico que a concessionária de energia coloque os postes na divisa dos lotes. Isso é sugerido para elas, então elas devem priorizar essa opção, mas não é uma obrigação. Foi aí que a gente teve que ir atrás para descobrir como resolver. Indo atrás, a gente descobriu que, segundo o artigo 102 da resolução da ANEEL, número 414 de 2010, a remoção do poste é por conta de quem está solicitando, ou seja, por conta do cliente. Eu vou ler aqui o trechinho que fala disso, tá? Os serviços cobráveis realizados mediante solicitação do consumidor são os seguintes. Item 13, deslocamento ou remoção do poste. Aí a próxima pergunta que você vai me fazer é: quanto? Quanto, Edna, então vai custar pra gente mover esse poste de lugar? E essa informação a gente correu muito atrás e não achou até a concessionária de energia passar. Ela é variável, claro, conforme a tua região, porque a concessionária de energia vai mudar. Para esse caso aqui, mover o poste custaria R$ 1.395. Inclusive, eu acho que se você está interessado num lote que tem um poste na frente dele, você pode usar isso como forma de negociação, né? Falar, ó, você tem que me dar um desconto aí, porque afinal de contas eu vou ter que pedir para mudar esse poste de lugar e tem custo. Dessas 3 opções, a solução escolhida pelos clientes foi a número 3. A gente acabou assim movendo o poste de lugar e assim ele foi parar na divisa do lote e não no meio do lote, atrapalhando de qualquer forma a entrada e também o visual da casa, visual da sacada, né? O que eu quero deixar bem claro aqui para você que vai construir é: não existe resposta certa nem resposta errada para as suas questões com o teu projeto. O que existe é escolha e consequência. Para cada ideia que você tiver ou para cada problema que você enfrentar durante o projeto da tua casa, vai se desmembrar um monte de soluções. Nenhuma delas vai ser 100% certa, nem 100% errada. Cada uma delas vai ter prós e contras, vão ter vantagens e desvantagens. Por isso que é tão importante você se envolver com o processo de projeto e construção da tua casa, para você estar a par de todas as opções. Se esses clientes não tivessem se envolvido com o processo de projeto, quando eu falei para eles, por exemplo, olha, se a gente inverter a garagem, não vai dar pra gente manter onde tá a casa, eles nem entenderiam por quê. E a gente não tem tempo de explicar todo dia para todo cliente sobre cada reflexo de uma decisão de projeto. E eu recebo muito contato das pessoas dizendo: mas meu arquiteto não falou isso, ou eu não sabia disso, eu não sabia que eu podia fazer diferente. É porque não dá tempo da gente falar tudo, né? A gente acaba tomando uma decisão conforme o que a gente acha melhor naquele momento. Mas às vezes para o cliente, outra solução que era melhor. Por isso que é tão importante você se envolver com o processo de projeto e construção da tua casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com ele. A gente se vê no próximo. Deixa teu curtir, comenta aqui o que você achou, se a fachada desse lote melhorou ou não. A gente se vê no próximo e até!